Olá, meu nome é Eduardo Spack, eu sou pai, professor de Mindful Eating e nutricionista mestre em ciência dos alimentos. E com tudo o que tem acontecido nesses últimos meses, mundialmente, aqui no país, e por que não, em cada uma de nossas vidas, acho interessante começarmos com um pequeno silêncio, onde você pode encontrar um espaço onde você está nesse momento para sentar, colocar os seus pés firmes ao chão, repouse suas mãos sobre as pernas, ajuste a sua coluna, o seu pescoço. Se quiser fechar os olhos, pode fechar. Caso você esteja em um outro espaço, pode continuar com os olhos abertos. E respire. Encha os pulmões com este ar vindo pelo nariz e solte este ar pela boca. Faça isso 3 vezes. Deixando agora a respiração apenas pelo nariz. Observe os seus pulmões se enchendo, se esvaziando. Escute os sons ao seu redor e permaneça por um tempinho em silêncio. Você pode agora perceber o ambiente que você está, contato dos pés com o chão, o clima, a luz. Caso você esteja com os olhos fechados, pode abrir. E aqui nós temos uma breve conversa. O que nós podemos fazer agora com toda essa situação? Eu tenho escutado muitos relatos de profissionais de saúde que foram as primeiras pessoas a se dispor a ajudar a este estado de calamidade, nessa situação emergencial que o mundo todo está passando. E estes mesmos profissionais de saúde, após estas semanas e alguns meses, sofrendo modificações em suas cargas horárias, entrando muitas vezes em questões e embates políticos desnecessários, criando um ambiente inclusive de desvalorização profissional. Como se tudo aquilo que essas pessoas fizeram lá no início, em se dispor, ser as primeiras a dar a cara a bater, agora não tivessem valido de nada. São vários relatos nesse sentido. É comum escutarmos pessoas ao nosso redor ainda duvidando do que está acontecendo, pessoas não usando suas máscaras, pessoas não lavando suas mãos, e os profissionais de saúde lá na linha de frente, vendo tudo isso acontecer. E o que nós podemos fazer então? O que nós podemos fazer com essa situação? E nesse momento eu começo a refletir e me lembrar de algumas cenas
que antes dessa pandemia, é verdade. Mas eu me lembro, uma vez, que eu estava iniciando uma supervisão de estágio na área de saúde pública, nos postos de saúde. E eu fui visitar um aluno, e este aluno, na hora que eu entrei naquela unidade básica de saúde, o aluno estava na salinha, com cara de poucos amigos, porque estava lá, um pouco assustado. E eu perguntei, o que está acontecendo? Por que está assim? E esse aluno começou a contar que ele não estava feliz ali, que ele não queria estar ali, ele não sabia o que fazer naquele lugar. Então nós tivemos aquela reunião de supervisão de estágio, onde demos as instruções iniciais, como proceder, como criar os grupos de trabalho, como criar uma agenda de atendimentos, para realmente ajudar aquelas pessoas daquele bairro. E eu lembro que ao final daquela supervisão, a pessoa disse, olha, mas eu não sei mesmo fazer nada disso, eu não sei como fazer, eu estou triste aqui. E eu falei algo como, olha, não se preocupe, isso vai passar. E o estágio seguiu em frente. Passaram-se algumas semanas lá, esse estágio era algo em torno de quase 2 meses. E já caminhando na reta final desse estágio, essa pessoa estava conseguindo fluir com as atividades, com os grupos, com as dinâmicas, a interação com todo mundo naquele local. E o semblante dessa pessoa já era outro, era uma pessoa disposta, feliz, como se realmente tivesse encontrado um lugar onde ficasse bem, em poder colaborar e ajudar com aquelas pessoas. E eu lembro que essa pessoa me disse algo como, olha, né, eu estou bem agora aqui, eu gostaria de... não queria que acabasse esse momento de alegria. E eu lembro de dizer algo como, olha, não se preocupe, isso também vai passar. E é basicamente isso que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Nós estamos observando de uma forma escancarada na nossa cara os altos e os baixos da vida. Quando nós estamos nos momentos baixos, nós queremos que aquilo acabe logo, que suma, que não volte mais, que situações de tristeza nunca mais aconteçam em nossas vidas. E de fato essas situações passam e a gente chega num ponto alto da nossa vida. Um momento feliz, um momento de alegria, de conquista. E a gente se agarra a esse momento também com o desejo de que aquilo não acabe, que aquilo dure o maior tempo possível. Mas naturalmente aquilo vai passar e vai acabar também. Então, é daí que surge um sofrimento, um apego a estas coisas que são como uma água líquida que escapa entre os dedos. E nós tentamos agarrar isto e nós percebemos quão difícil é segurar esses momentos, segurar essa estabilidade da vida que escorre literalmente entre os nossos dedos. A vida é esta. Quando nós nos deparamos com esta impermanência, nós tendemos a sofrer. E é exatamente isso que está acontecendo nos dias de hoje. Todos nós tínhamos planos, todos nós tínhamos metas para 2020. Nós queremos fazer muitas coisas, projetos, uma lista de livros para ler, uma lista de viagens talvez para ser feitas. Coisas, as menores que fossem, que nós queremos fazer. E a vida, com toda a sua impermanência, nos joga na cara. Não, isso não será possível. Pelo menos dessa forma não será possível. E nós sofremos. Nós sofremos porque nós queremos que as coisas fossem diferentes, nós queremos que os nossos planos fossem naquela trilha, daquele caminho, do jeito que nós queríamos. Mas para pensar, essa situação, esta cena não é de agora. Né? Não é porque temos essa pandemia agora que nós estamos sofrendo por isso. Na verdade, se olhar bem profundamente, nós já sofríamos por isso antes. A diferença é que agora isso está realmente na nossa cara, todos os dias, mostrando essa impermanência. Mostrando quão frágil e simples é a vida. E por isso este sofrimento.
Eu me lembro alguns anos atrás que era Natal ou Ano Novo, mas era uma dessas datas comemorativas de final do ano. E eu me lembro que estava todo mundo muito feliz, todo mundo muito contente, todo mundo muito alegre. E nós estávamos na cidade, eu, minha esposa, meu filho. E eu lembro que aquele dia o sol estava quase se pondo, era um dia claro ainda. E o meu filho começou a apresentar manchas na pele, manchas de alergia. A gente notou isso é alergia, a gente percebeu isso é alergia. Algum alimento talvez, por conta da forma dessas manchas. Então era muito provavelmente alguma coisa que ele comeu. E essas manchas começaram a subir pelo corpo dele a ponto de chegar quase no pescoço. Isso em questão de minutos. E nós decidimos ir para outra cidade para poder ir ao hospital. Quando nós chegamos nessa outra cidade, no hospital, já era de noite. E o meu filho teve que entrar com medicação, entrar com tratamento, em observação. E ele estava triste, cabisbaixo. E ele tinha, se não me engano, era 1 ano na época. E foi uma sensação de não saber o que fazer, porque nós estávamos felizes, nós estávamos em um momento contente, ele estava brincando. E a vida mostra a sua impermanência. Quão frágil é esta vida. Todo aquele momento de alegria em poucos minutos se foi, a ponto de eu pensar em poder perder essa criança, perder esse meu filho. A impermanência na nossa cara, né? E com toda aquela situação, com toda aquelas cenas, eu me lembro que eu precisava respirar. Eu saí do hospital, fui para a rua, fui para fora. E o céu, que antes estava começando a escurecer, estava escuro, mas naquele momento ele estava um pouco mais claro, de tantas estrelas que tinha naquele céu. E por um breve momento de tempo eu pude olhar para aquele céu estrelado e sentir uma calma. Senti uma paz. Me senti conectado com a vida e percebi que a vida fluía em mim. Foi um momento de muita tranquilidade. Foi um momento onde ficou muito claro o que eu tinha que fazer naquele momento. Não era se desesperar, não era ficar triste, não era querer me agarrar a estas coisas relacionadas à impermanência, mas naquele momento eu tinha que fazer o meu melhor. O melhor que eu podia, que estava disponível para mim. Nem que fosse para ficar ao lado da minha esposa, do Renatinho, para poder cuidar dele. E a vida é isso, altos e baixos. E a gente tenta seguir esse fluxo como um mar, com essas ondas altas e baixas, a gente tenta boiar neste mar, seguindo esse fluxo de altos e baixos, compreendendo que sim, é assim, é alto, é baixo, é alegria, é tristeza, e nós seguimos o fluxo. Hoje, com tudo o que tem acontecido, as pessoas falam muito sobre resiliência. E a resiliência, se a gente parar para pensar, nada mais é um ótimo exemplo visual disso, é pegarmos um bambu. O bambu é uma madeira, um material extremamente flexível. Mas existe um grande problema com relação a essa flexibilidade, com relação a essa resiliência. Todos nós estamos agindo como este bambu. Todas as nossas rotinas, as nossas atividades, a nossa saúde mental, as nossas emoções, todas elas estão se contorcendo. Agora, a questão da resiliência é que tudo isso se contorce e retorna ao mesmo lugar. Aquele bambu a gente consegue colocar uma força sobre ele, mas ele retorna ao mesmo lugar. Mas o que nós estamos vivendo aqui não é isso, não é uma questão de resiliência. Tudo isso está entortando, mas as coisas não necessariamente vão voltar ao mesmo lugar. O que nós estamos falando aqui é um conceito um pouquinho mais sofisticado que esta resiliência. É um conceito que se chama antifrágil. E este conceito do antifrágil é compreender que sim, as nossas coisas, questões, nossas situações, elas vão sofrer essa pressão.
vão sim entortar, mas eventualmente elas podem vir a quebrar. Não é diferente se a gente pega, por exemplo, uma xícara e que esta xícara, após receber uma pressão, ela quebre e estilhace. Se nós considerarmos a questão da impermanência, essa xícara que talvez fosse especial para nós, nós venhamos a sofrer com ela, com a perda dessa xícara. Mas este conceito do antifrágil, ela diz que nós podemos reconstruir essa xícara e podemos criar algo muito mais belo, muito mais forte. Perceba que aqui nós estamos indo além da resiliência. Então é como se nós juntássemos todos esses cacos, esses pedaços e reconstruíssemos uma nova peça, uma nova xícara, uma xícara única que até então não existia. O conceito disso, falando por exemplo de xícara, se chama wabi-sabi. Depois, se você tiver curiosidade, você pode encontrar isso no Google. Wabi-sabi. E a técnica específica para isso é kintsugi, que é uma técnica que você já deve ter visto, que são aquelas porcelanas onde junta-se os pedaços e com pó de ouro e resina você consegue unir os cacos. Este é o conceito de ilustração para este antifrágil. E é assim que nós podemos, muito provavelmente, reconstruir as nossas vidas, reconstruir as nossas situações, os nossos conceitos, as nossas ideias, os nossos projetos. Nós podemos nos tornar pessoas mais fortes dessa forma. E uma coisa que é interessante é compreender que, da mesma forma que pela manhã nós temos aquela janela fechada para que não entre nenhuma luz, na menor das frestas, das ranhuras, das rachaduras, é por ali que vai entrar essa luz. E é muito parecida com esta xícara rachada, quebrada, que nós estamos tentando juntar os pedaços. A única forma dessa luz entrar é justamente por essas rachaduras que estão acontecendo agora. E nós, como profissionais de saúde, nós, para a população, para todas as outras pessoas, nós funcionamos como esta luz também. Porque a nossa profissão ela está relacionada a ajudar as pessoas, a salvar vidas, a contribuir. Então, nós funcionamos com este lampião, com essa lanterna, que nós iluminamos o caminho de outras pessoas, ajudando estas pessoas também a passarem por esses momentos de dificuldade. Nós somos este exemplo. Este é o nosso papel. E aqui, o que nós podemos fazer então? Nós podemos cuidar dessa nossa luz. Nós podemos cuidar de si para ajudar as outras pessoas. Aqui eu gostaria de poder deixar algumas dicas para nós fazermos nestes dias e que nós podemos cultivar por mais tempo, por toda a nossa vida. Um primeiro ponto que considero interessante é a nossa mente. Cuidarmos da nossa saúde mental. Pode ser muito interessante você começar a meditar ao longo do seu dia. Se você tirar pela manhã, assim que acorda, e pela noite antes de dormir, que seja meditar 10 minutos de manhã, 10 minutos de noite, como o nosso músculo que nós exercitamos, também exercitar a nossa mente para controlar as nossas impulsividades, para controlar a nossa raiva, as nossas emoções, angústia, ansiedade e assim por diante. Eu tenho certeza que você irá encontrar alguns exercícios desses facilmente na internet. Um outro ponto que pode ser interessante é nos mantermos com esta atividade. Tentarmos ocupar a nossa mente com questões criativas também. Agora é um ótimo momento para aquele hobby que estava simplesmente parado, que nós deixamos de lado, para retomar isso. Eu tenho percebido pessoas que têm tirado 30 minutos por dia para estudar um instrumento musical. Têm tirado 30 minutos por dia para fazer alguma habilidade manual, como pintura, costura, e assim como outras atividades. Pode ser algo interessante nesse sentido. Um outro ponto muito interessante é manter a conexão com as pessoas. Se nós nos isolarmos literalmente
E vejam, podemos estar isolados fisicamente, mas ainda assim podemos manter essa conversa, podemos manter o aprendizado. Quantas pessoas você tem conversado ao dia? Que seja no grupo do WhatsApp e agora o grupo do Telegram. Por que não fazer algumas videochamadas ao longo do dia? 10 minutos. Para conversar com alguém, para você dizer para aquela pessoa qual falta que ela faz na sua vida. Eu tenho certeza que tem pessoas também querendo ligar para você, para dizer isso a você. Mas talvez a gente não tenha dado essa oportunidade, esse espaço. Então nós podemos sim nos conectar com as pessoas mesmo longe fisicamente. Nós podemos escolher algumas causas pelas quais nos envolver, nos engajar. Online, isso é possível? Quais movimentos sociais, culturais, religiosos te atraem para você se envolver? A questão aqui é o senso de comunidade, você perceber que está tudo interconectado. Nós podemos sim criar esse engajamento com as comunidades, fazer parte dessa comunidade. O senso de pertencimento vai nos trazer essa alegria, esse significado também para a nossa vida. Estas são algumas estratégias que podem ser muito interessantes para a gente cultivar neste período. Se você perceber ao longo do seu dia a janela que você tem em casa, a janela que você tem no seu trabalho, todos os dias você vai poder olhar para este céu, você vai poder olhar para este mundo, para os animais que estão ali, os pássaros, e você vai cultivando este senso de pertencimento. E você vai ver que a vida ela continua fluindo. A vida continua lá e a vida continua fluindo em você. Apesar de todas essas tempestades, apesar de todos esses problemas, se a gente subir um pouquinho acima dessas nuvens negras, pretas, escuras, com trovoadas, se você subir um pouquinho acima destas nuvens, você vai perceber e encontrar este céu azul. Esta tranquilidade, esta paz, ela está disponível para todos nós, em todos os momentos. Basta você prestar atenção. Este não é um discurso daquele meio copo cheio, meio copo vazio. Não é isto. Esta é uma mensagem com um copo d'água disponível para nós. Não é sobre julgarmos se é meio vazio, meio cheio, simplesmente não é isto. A água está disponível para nós. Olhe ao seu redor. Olhe nos olhos das outras pessoas que você consiga ainda ter o contato. Olhe para o seu ambiente. Olhe pela janela. Veja a vida lá. E veja a vida fluindo em você. Respire. Perceba isto. O que me faz lembrar deste céu azul foi quando, naquele período da Segunda Guerra Mundial, onde nós viemos a conhecer e receber um documento histórico escrito por, na época, uma jovem adolescente chamada Anne Frank, onde ela, por suas questões culturais, religiosas, foi perseguida. Sua família teve que se esconder, se isolar, simplesmente por conta das suas escolhas culturais religiosas, porque as pessoas estavam matando quem tivesse esse tipo de posicionamento, esse tipo de religião, esse tipo de cultura. Nós estamos falando aqui dos campos de concentração nazistas. Essas pessoas eram carregadas para lá, trabalhando até a exaustão ou até mesmo antes disso, sendo mortas em câmaras de gás. E esta jovem adolescente, com mais ou menos seus 13 anos de idade, recebeu um diário para ela poder escrever. E logo em seguida, pouco tempo depois, elas tiveram que se esconder. E eles permaneceram por muito tempo escondidos, isolados, sem poder
ter acesso ao mundo de fora, simplesmente olhando pelas janelas, onde eles tinham que olhar em momentos que não tinha ninguém na rua. Aqui ela deixou esse diário, foi encontrado tempo depois, o diário de Anne Frank. E existe um trecho nesse diário, que é um trecho num livro que nós temos aqui em casa também, que é a versão ilustrada, no caso este aqui. E existe um trecho que ela nos conta o seguinte: ela já isolada, ela já escondida do mundo, porque se as pessoas soubessem que eles estavam ali, elas seriam mortas. E aqui ela escreve: sentimos falta de tanta coisa aqui, tanta coisa, e durante tanto tempo. Sinto tanta falta quanto você. Não estou falando de coisas exteriores, já que estamos bem providos delas, mas sim das interiores. Como você, anseio por liberdade e ar puro, mas acho que temos sido bastante compensados por essa perda. Por dentro, quero dizer. Hoje de manhã, quando estava sentada diante da janela e olhando longa e profundamente para este céu azul e para a natureza, fiquei feliz, simplesmente feliz. Enquanto as pessoas sentirem esse tipo de felicidade interior, a alegria da natureza, a saúde e muito mais, sempre poderão resgatá-la. Riqueza, prestígio, tudo pode ser perdido. Mas a felicidade em seu coração pode apenas ser diminuída. Ela estará lá sempre, enquanto você viver, para torná-lo feliz de novo. Sempre que estiver sozinho ou triste, tente ir para o sótão num dia lindo e olhar para fora. Não para as casas e os telhados, mas para o céu. Enquanto puder olhar sem medo para o céu, saberá que é puro por dentro e encontrará a felicidade outra vez. Reflita um pouco sobre isso. Olhe para o mundo, olhe para a vida. Olhe para as pessoas que precisam de ajuda. Seja inspiração para essas pessoas. As pessoas precisam de você. As pessoas precisam do seu tempo. As pessoas precisam do seu trabalho. Siga em frente. Por favor. Espero que você fique bem.